Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Esse é o Pode Despejar, o seu podcast favorito de literatura. E hoje eu estou aqui com meus convidados, Vinícius Cassino. E aí, galera? Giovana Oliveira. Olá. Isadora Furtado. Oiê. Isadora Duarte. Oi, gente. Hoje nós viemos aqui falar sobre um tema, ou um livro extremamente importante que cai muito em vestibulares, que é um tema muito cobrado, que é o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Então, gente, vamos começar falando? Bora lá. Acho que a gente podia começar falando da própria autora, né, da Carolina. Ai, eu acho que é importante pra gente entender o contexto desse livro. Sim, ela enfrentou várias dificuldades aí, né, ao longo da vida, antes de ser famosa por causa desse livro, ser reconhecida. Ela acabou sendo muito pobre, né, catadora de papel aí. Então, e justamente por ela ter essa condição mais complicada, difícil, que fez o livro dela ser reconhecido tão importante. Tipo, imagina um diário de uma pessoa que morou nas favelas, que é mulher, que não era tão valorizada na literatura brasileira, do nada teve essa relevância toda. Então é muito importante discutir esse livro. Então, infelizmente, né, ela acabou morrendo sem reconhecimento, né, em vida. Então, no começo até que as pessoas se interessaram um pouco pela obra, mas depois, mais pro final da vida dela, ela até chegou a voltar pra favela, só que aí um grupo de alemães foi fazer um documentário sobre a vida dela e tudo mais, e aí ela conseguiu ainda ter um pouquinho de qualidade de vida no final. Mas é muito triste isso, né? Que eles foram se interessar por ela só no final da vida dela, né? Sim. E ela foi uma figura que representou, né, aquela classe social daquela época, o que eles viveram ali. Querendo ou não, foi uma forma de registro da condição do estilo de vida que eles tinham ali naquela região, naquele período que era 1950, estava uma desigualdade social exacerbada naquela época. Mas então, gente, o que estava acontecendo no Brasil nesse período, 1950? Então, né, ela escreveu em 1950, mas de fato foi publicado em 1960. Então, mas eu acho que a gente tinha que falar que no Brasil dos anos 1950 estava tendo uma rápida urbanização e sem planejamento, né? Porque as pessoas estavam saindo todas do campo e indo para a cidade. Então, como estava crescendo muito rápido, acaba que as pessoas teve um inchaço bem grande também das favelas. E com o inchaço das favelas, teve uma exclusão social dos negros e dos migrantes. Então, essa parcela da população foi a mais prejudicada nessa questão. Por ela estar inserida justamente nesse fragmento social, né, dos mais vulneráveis, ela vai retratar justamente isso, né? Então, O que eles estavam enfrentando, como é que foi aquele período. Então, gente, ela tinha uma grande consciência política também, porque ela sempre tratava, ela tinha consciência de que aquela população ali que vivia junto com ela era meio que esquecido pelo governo. Tanto é que ela até falava que o Brasil só iria pra frente, e aquelas pessoas realmente sairiam daquela situação só quando alguém que passou pela pobreza, pela fome, que realmente entendesse essas pessoas e estivesse no cargo da presidência, é que iria resolver a situação delas. E eu acho legal a gente falar também, gente, que ela era mãe solo. Que além de tudo isso da condição dela, ela ainda tinha mais essa... como que fala? Mais Essa carga, né? Essa carga. De ter que sustentar 3 filhos. 3 filhos sozinha. Aquela situação. Exato. Isso é uma boa fala, porque a gente tem que falar que ela é nascida em 1914, em Minas Gerais. E aí ela estudou só até a 2ª série. Então ela teve uma educação formal só até a 2ª série. E ela sobrevive como catadora de papel em São Paulo, nas favelas. Então, ela tem uma condição de vida bem difícil. Sim. Tanto é que o livro é escrito nas folhas de papel que ela catava. Tipo assim, ela não tinha condição de comprar papel sulfite e tal e escrever. O Quarto de Despejo tá em forma de diário, né? Ela escreve assim, sem preocupação muito de elaborar. Porque diário é geralmente uma coisa íntima, que você faz sem pensar. Então, assim... Fatos do dia a dia, né? Sim, que ela vai retratando os acontecimentos diários. E é engraçado porque esses autores, geralmente, que não tiveram uma educação formal
se não concluíram todo o ensino, mas que procuraram por si próprios aprender de alguma forma, pela paixão de aprender mesmo, por acreditar na educação, como eles, assim, desenvolvem bem isso de uma forma única. O Machado de Assis, por exemplo, em Memórias Póstumas, ele não foi uma pessoa que teve uma educação formal também. Ele estudou através de livros que ele ia ler. É engraçado como esses autores que tiveram uma educação vulnerável se sobressaíram no meio da literatura, né? Que nem o Quarto de Despejo. Mas igual a gente já falando, é muito difícil alguém ter essa condição e conseguir subir assim na literatura, na arte. É muito complicado isso. Parece que eles aprenderam mais pela paixão de aprender do que pela obrigação de aprender, como é geralmente nas escolas. Mas foi bem pela paixão mesmo, porque se fosse pela obrigação, eles não têm obrigação de nada. Eles não estão inseridos nesse contexto. E ela, apesar de tudo que estava acontecendo no contexto, das condições de vida que cercavam ela tinha um diferencial ali naquele grupo, porque ela acreditava no valor do estudo, do trabalho. Porque muitos que estavam ali viviam na comodidade, aceitavam sua condição e não buscavam mudar isso. Sim. E ela sentia, acho que por causa ela disso... Ela criticava muito isso. E ela se sentia, de certa forma, superior aos seus semelhantes ali, à comunidade da favela. Ela tinha um certo orgulho ético, porque ela recusa todas as humilhações que ela enfrentava. E ela, busca medir o mundo pelo valor do estudo, do trabalho. E é importante que agora esse livro tá voltando, né? Porque ele caiu um pouco no esquecimento por um período. Porque a gente precisa ter mais conhecimento. E foi há muitos anos atrás, né? Foi publicado em 1960, então vai fazer o quê? Mais de 60 anos, né? De publicação. Então, mesmo fazendo todo esse tempo, ainda é muito atual. E a realidade não mudou nada, então pra ver que realmente não evoluiu nada, porque ainda tá servindo de base pra gente entender como é que vive essa comunidade na favela. Mas o bom é que, por ela ter retratado aquilo de uma forma bem, não dramática, porque ela não chega a dramatizar, mas por mostrar mesmo a realidade, e por o livro ter alcançado reconhecimento, hoje em dia, por exemplo, essa favela não existe mais. Porque esse livro fez uma mobilização das ações governamentais que agiram ali. Então, foi muito importante por causa disso. Foi um feito grande, mas realmente, como você falou, ainda retrata a realidade de muitas pessoas que ainda vivem nessa situação hoje em dia, apesar de tudo, mas que infelizmente não alcançaram a visibilidade que ela alcançou. Sim. E ela só alcançou essa visibilidade também por causa do Audálio Dantas, né, gente? Que foi um jornalista que encontrou o seu diário só em 1958 para publicar em 1960. Então, ela teve uma ajuda nesse reconhecimento. Sim, e um ponto que a Giovana estava falando aqui é que ela era muito orgulhosa, né? Apesar da situação de pobreza dela, ela nunca deixou a cabeça baixa, sempre falou por cima, por ter escrita. Então, eu acho que ela se sobressaiu muito pela situação que ela vivia. Sim. Verdade. E esse repórter Audálio Dantas, né, que a Isadorinha falou, ele escrevia na revista Cruzeiro. Essa revista, ela impactava muito, acho que a maioria da população assinava ela e era uma revista de muito impacto. Ele chegou a publicar esse texto da Carolina, né, porque ele realmente viu bastante potencial e também se julgou necessário, né, que as pessoas conhecessem, porque ele sabia, né, que se ele publicasse lá, ia ganhar uma visibilidade enorme. Engraçado, né, pensar que no contexto que eles estavam vivendo, toda aquela desigualdade social, todos os outros problemas secundários envolvidos nisso, engraçado como ele conseguiu enxergar isso nela, pegar o diário e, por mais que estava numa linguagem simples, não com uma gramática totalmente correta, ele enxergou algo maior ali. Então, muito legal isso, né? Pensar desse lado. Eu acho legal também, gente, a gente falar um pouquinho da estrutura desse livro, porque é o gênero de diário, né? Então, o que ela vai relatar nesse livro? São registros íntimos, fragmentados e de forma não linear. Então, por exemplo, ela pode escrever em um dia e nos outros ela fala, não vou escrever, aí depois ela volta e aí ela pode dar um registro de um tempo passado e depois voltar para o presente. Então, não é de forma cronológica, de forma racional ou alguma coisa assim.
E o período desses registros foi de 1955 até 1960, quando ele foi publicado. E aí, igual a Giovanna já tinha falado, é uma linguagem bem simples, com muitos erros de ortografia e a gramática, né, preservada. É uma gramática mais Mais da informal. oralidade, Isso. né? Ela fala muita, tipo assim, nós estava lá. A gente consegue enxergar muito isso. Isso. E Uma apesar linguagem de ser um diário, né, ele vai misturar vários gêneros literários ao mesmo tempo, né? Porque ele tem um caráter documental, ele tem uma poesia bruta, ela no caso, né? Ela introduz ali uma poesia bruta de certa forma, né? Então vai ser meio que ele um gênero híbrido, né? Com um caráter documental, artístico, desafia os limites de cada um desses gêneros. E até é engraçado pensar nessa forma como documento, né? Que retrata. Tipo a carta de Pero de Caminha que a gente usa como documento para ver o contexto da época do descobrimento, né? A gente pode usar esse diário dela, apesar de uma forma literária, como estudar a sociedade da época, os laços sociais ali. Sim. Então tem um caráter documental também. Então, e ela mistura um tom de denúncia, de poesia e de reflexões filosóficas da vida dela. Então, ela tem vários momentos que ela vai fazer várias reflexões da cabeça dela, entendeu? Não só documentar as coisas de fora, mas as coisas que estão acontecendo dentro dela também. E ela fala de muitos temas recorrentes, né? A fome, a miséria, o racismo, a violência nas favelas. Até suicídio ela falava. Muito Desigualdade também. social ela vai também. Nossa, muito. Nessa continuidade da precariedade, após precariedade, num ciclo interminável, né? Todo um ciclo vicioso. interminável. Mas Sim. E aí ela fala também da relação dela com os filhos dela, né? E a esperança de um dia ter uma ascensão, uma vida melhor para os filhos, para ela. Então, ela nunca abriu mão dos filhos delas estudarem, né? Porque ela acreditava que a educação levantava a vida. Então, para ela ter uma esperança dos filhos dela terem uma vida boa, ela não abriu mão dessa educação para eles. Então, ela batalhou muito para tentar garantir, né, uma melhor qualidade de vida para os filhos dela, né, na forma que ela podia, que era catando papel. E ela menciona várias vezes, os nomes dos filhos dela era Vera Eunice, João José e José Carlos. E ela falava que ela tinha muita esperança sobre o futuro dos filhos, ela queria que eles tivessem acesso à educação também, né, que ela mostra também diversas cenas mostrando o esforço dela para prover uma vida melhor, tentar tirar eles da marginalização social e protegê-los, né, dessas adversidades da vida. ela retrata bastante isso, desse núcleo familiar, né? Nem você estava falando, eu tenho o João José, que ele vai representar aquela energia em excesso, né? O que na favela pode ser também conflitante, porque ele tende a entrar em conflitos mais facilmente, a pessoa elétrica, energética. Então, Isso não é muito bom na favela. Então vai ter aquela tensão entre infância e rua, que uma rua, né, naquele contexto meio suscetível a perigos, né? Isso. E tem o José Carlos, né, que é o nerd da família, o estudioso, né, geralmente o queridinho. Que ela fala que ela deposita toda a esperança dela nele, porque como ele estuda muito, ele tem mais E chance de subir. ela aposta nessa mobilidade dele, justamente porque ela confiava, né, da força de estudo. Isso. E tem a Vera Eunice, que era aquela que vai trazer a situação comovente para a narrativa, né? Que ela tinha o desejo do mínimo. Por exemplo, no aniversário dela, aquele aniversário que ela pede um par de sapatos, e ela não tinha condição de dar um par de sapatos para ela, então ela vai e cata no lixo um sapato e dá para ela. Então ela vai retratar essa situação comovente, né? Ela vai trazer essa comoção. Porque ela sempre pede coisas que são o mínimo. São coisas que não são de muito difícil acesso. Mas mesmo assim, a Carolina não tem condição de dar essas coisas pra filha dela. Então, mostra a frustração, Isso. né? De não poder ofertar o mínimo pra eles. Então, tipo, como se fosse uma luta diária pela sobrevivência, né? Ela é bem realista, até de forma meio cruel,
mas ela é, tipo assim, direta, sem rodeios. Ela mostra a realidade como ela realmente é. Ela não fica romantizando. Sim, exatamente. Até, tipo, conflitos com vizinhos, tipo, constante ameaça com violência e tal. Então, e como a gente tinha falado, essa coisa, pelo fato da Vera pedir coisas do mínimo, mostra muito essa desigualdade social que ela fala. Então, deixa como símbolo da desigualdade social, porque o lixo da cidade vira o sustento da favela. Denuncia, né, a infância brasileira como um estado de urgência, né? Isso. Que pede ajuda, que precisa de algo pra ajudar aquele grupo, né? Então, aí mostra exatamente o contraste. Mas que nada é feito. Então, mas aí mostra o contraste entre a favela e o centro de São Paulo, porque enquanto o centro de São Paulo está descartando aquelas coisas, as pessoas da favela estão pegando para si como fonte de se apoiar, de se ajudarem, né? Sim. E é como se fosse, essa obra é como se fosse uma fonte de esperança e resiliência, porque mesmo em toda essa situação, que acho que a gente pode chamar, tipo, como se fosse o fundo do poço mesmo. Tipo assim, ela passa fome, ela, sabe, trabalha catando lixo, então, tipo, é uma das piores realidades que o ser humano pode ter. Sim. E mesmo assim, ela não perde a resiliência, ela não perde a esperança e ela tem... ela não perde esse fogo, essa esperança de ter um futuro melhor. E o que dá essa motivação pra ela é justamente os filhos, né? E eles, eu acho que nessa narrativa dela, eles vão atuar mais como símbolo do que como personagens em si, porque eles são símbolos do seu motivo de viver, né? Sim. Os que dão sentido pra ela continuar. E essa coisa do lixo também é uma crítica implícita ao desperdício, né? E à exclusão que eles sofrem. Então ela tem uma reflexão muito grande que a pobreza não vem da falta de riqueza, mas da má distribuição dessa riqueza. E a forma que ela tinha, né, pra tentar sair dessa vida era justamente escrevendo, né? Seja em guardanapo, usado, qualquer coisa que ela achasse. E meio que foi o que tirou ela daquela situação, né? Então, porque ela transforma toda a dor que ela sente, toda essa situação comovente em memória, em material para escrita. E para mostrar, primeiramente para ela, né? E depois para o mundo como que é a realidade deles. Chega até ser meio metafórico, né? O fato dela ser uma catadora de lixo. Mas esse lixo que ela catava, na verdade era um material que ela catava pra vida dela, né? Isso. Vinha até a questão do título, né? Sim, o título, eu acho, né? Eu não acho, não. Tenho certeza. É uma metáfora. Porque enquanto São Paulo é aquela cidade rica, cheia de gente, a favela é como o quarto de despejo, certo? Então é aquilo que o povo não quer ver, que quer deixar de lado. Sim. E também é uma crítica à população que vive na favela mesmo, que é tratada como resto pela sociedade, tipo o inútil que fica lá guardado. Como se fosse os outros, né? Sim, sim. Aquela poeira que você vai aqui pra debaixo do tapete. gente. Exatamente. É exatamente isso. Mesmo nessa situação, eles meio que se encontraram ali, na mesma situação, tipo assim, tinha vários momentos de solidariedade, apoio mútuo entre os moradores, mas, né, é fato que também havia muita intriga, fofoca, tensões que podiam causar ali conflitos. Um exemplo é tipo a violência doméstica, né, contra a mulher, que era muito retratada. Os homens batiam muito nas mulheres e foi uma das razões pela qual ela nunca ficou muito tempo com um parceiro, assim, chegou a casar e tudo mais, apesar dela ter sido mãe de 3 filhos. Ela mostra muito isso mesmo. Assim como ela mostra muita fome nesse lugar. A fome aparece em quase todos esses registros. E ela descreve os sintomas físicos dessa fome, que é o sofrimento dos filhos, a angústia e psicológica. Porque fome, gente, é um problema muito grave de todos os períodos da história. Então, Sim. ela vai falar com essa fome não como uma dor interna, mas com uma dor externa que causa dor física mesmo. Exato, ela descreve a fome, tipo, ela fala até uma coisa muito interessante, ela fala assim, a fome é amarela, que eu acho que deixa esse conceito de fome muito mais subjetivo, assim, sabe? Vai muito além de não ter alimento, é um estado, assim, sabe? Um estado de, sabe, você chegar nesse ponto da sua vida que você tá passando, que você não tem alimento e tal, é muito mais que isso, entende? Eu acho que é até um pouco mental, assim, sabe? É a fome como
coletivo. O sentimento É. mesmo. E ela deixa essa forma como uma experiência coletiva da favela, né? Porque todos ali passam por essa situação. É a partir do particular dela, né? Ela- Mas aí, tipo assim, ela relata de forma íntima, de forma da forma que ela se sente, mas ela demonstra como a favela se sente. denunciando todo o conjunto ali. Isso. Ela também descreve as dificuldades que ela tinha na favela para encontrar fome, não só para ela, tanto para os filhos dela também, Então, né? Então, e a falta de suporte governamental, né? sim, e por isso que ela vai usar muito essa literatura, gente, como uma arma política e um instrumento de transformação, porque ela vai fazer críticas ali que vão exigir mudanças, que vão exigir transformações por parte do governo, por parte de todos. Mesmo que não vá acontecer nada, ela queria estar ali mostrando assim, eu exijo mudanças. Sim, e é interessante comentar que no período que foi divulgado, né, o livro, teve um certo preconceito em questão à autora, né, por ela ser uma mulher negra, por conta que vive na favela. Tiveram críticos que falaram assim, que não foi ela que escreveu, que coisas do tipo, duvidando da capacidade de escrita dela. Mas aí veio Manuel Bandeira e falou que não, ele analisou e falou que não, que é uma escrita autêntica, que uma pessoa que não vive, né, num contexto daquele não teria capacidade de retratar aquilo. Sim. Que é sim um texto autêntico feito pela autora. Então, engraçado que o Manuel Bandeira, que era uma figura de certa representatividade na época, foi lá e defendeu ela, né? Então, e aí a gente pode ver como que a sociedade trata os escritores dessa origem marginalizada. Porque a interseção dela ser mulher, negra e pobre é uma tripla exclusão social. Então, dá pra pensar como que o racismo estrutural ele vai limitar o conhecimento dela, limitar com a forma como ela acessa os espaços e o seu reconhecimento, porque a sociedade não vai aceitar de bom grado isso, sendo que estavam acostumados a vida toda com escritores brancos, escritores ricos que apenas esses tinham acesso à educação formal e tinham condições de escrever um livro que é bom e que seja reconhecido pela sociedade. Então, e também pensar que, tipo assim, a literatura brasileira existe há 500 anos e ela, em 1960, foi uma das primeiras uma das primeiras mulheres negras a publicar um livro. Então. Tipo assim, sabe, 500 anos de literatura e somente 60 anos atrás que ocorreu a publicação de uma obra de uma mulher negra. E mesmo assim, mesmo depois do sucesso desse livro, ela ainda continuou sendo vista como uma intrusa no meio literário, por causa que se não aceitavam homens negros na nossa literatura, como foi feito com Machado de Assis, porque ele foi escondido que ele era negro, falaram que ele era uma pessoa branca, com uma mulher seria muito pior isso, então não teve aceitação mesmo. Então, e esses políticos que, quando ela foi um pouquinho reconhecida, né, pela revista Cruzeiro e tal, vários políticos, eu falei esses políticos, mas eu vou só contextualizar, vários políticos chamavam ela, tipo, pra ir lá fazer uma ceninha, sabe? Mas ela era vista, na verdade, como uma ator exótica, uma peculiaridade, porque, de fato, ela não era valorizada como uma escritora branca, um escritor branco. Eu acho que a gente pode Ela era ver exótica, como né? Ela foi usada como um marketing do Brasil, porque Sim. a hora que viram que essa literatura brasileira tinha um potencial de ser vendido também no exterior, eles começaram a usar essa figura dela como um marketing, Sim. com a imagem do Eu acho brasileiro. assim, que ela expôs a realidade, né? Que o governo não dá voz, não dá visibilidade, não ajuda essas pessoas. E eles ficaram como? Ninguém nunca falou sobre isso. Nunca teve nenhum documento que provasse essa realidade. Essa denúncia. Não tinha nenhuma obra que denunciasse isso. Aí vem uma mulher negra querendo expor. Aí o que eles fizeram? Agradaram, chamaram lá pra fazer uma cena, entendeu? Sendo que, na real, eu acho que era só pra tentar acalmar os ânimos das pessoas da favela. Não acho, não. Era exatamente isso, por causa que ela foi publicado esse livro, e aí, tipo assim, na primeira semana, vendeu, assim, 10 mil exemplares na primeira semana. Então, foi o maior sucesso de vendas. E aí, depois, eles, como deu muita visibilidade,
as autoridades tiveram que fazer alguma coisa. Então foram lá, deram relevância para ela, fizeram um documentário. E aí depois esse livro caiu nesse esquecimento. Ela continua na favela, então não teve uma grande transformação. Então, ela chegou a ganhar um dinheirinho, vendeu pra E teve outros países no começo. A ação sobre a favela, né? Que hoje em dia até não mais existe por causa que movimentou toda. Realmente, Mas acho que então- foi um dos fatores que ocasionou o fim dessa favela. Mas eu falo assim, ela teve esse período, né, de ascensão, ela era chamada pra festa, pras coisas lá, do governo e tudo mais. E aí, depois disso, ela foi tão esquecida, tipo assim, sei lá, em questão de 10 anos, ela foi tão esquecida que ela voltou pra favela, tipo, voltou a passar fome e tudo mais. E aí, eu acho que eu já falei anteriormente, ela só conseguiu sair da favela de novo, dessa situação de fome e pobreza, por causa do documentário alemão lá, que quis retratar a exoticidade do Brasil, a pobreza. E aí ela ganhou um dinheirinho, assim. E ela conseguiu sair. Aí ela comprou um sítio e faleceu lá, entendeu? Ela tentou escrever mais coisas, só que não deu certo, não ganhou visibilidade. E ela morreu meio que esquecida. E somente agora que tá voltando essa obra. Então, porque nesse período foi traduzido, nesse período de muito popularidade desse livro, foi traduzido para mais de 10 idiomas. E ela foi celebrada no exterior. Tanto é que chamou a atenção dos alemães, que eles vieram fazer o documentário. Mas então esse livro ganhou muita popularidade até no exterior. E isso foi uma contradição, porque no Brasil ela sofreu o preconceito e o desprezo da elite literária. E sendo que no exterior eles estavam aplaudindo, falando assim, nossa, que guerreira essa mulher escrevendo sobre essa realidade que eles vivem. E aqui não aceitaram a obra dela. Então foi uma contradição muito grande. E aqui, ela, igual a Isadora falou, ela caiu no esquecimento depois de um tempo. E depois que ela foi resgatada, porque ela foi reconhecida atualmente como uma das maiores vozes mais importantes na literatura brasileira. E ela deixou um legado que abriu caminho para as escritoras negras contemporâneas. Sim. Que aí foi a Conceição Evaristo, por exemplo, que depois dessa abertura, ela conseguiu começar a escrever mais coisas. Então, deixou um legado muito grande para nossa história. Pois é. E dá pra ver que ela era uma mulher muito forte, porque pensa, apesar de tudo que ela passou, no contexto que ela viveu, ela foi maior que tudo aquilo, né? Sim. Ela conseguiu levar isso a outro lugar. Ela conseguiu sair do lugar que ela vivia, de catadora de lixo, e ela conseguiu crescer isso ao ponto de ser já visto mundialmente. As pessoas começaram a ver ela, mundialmente falando. Então, assim, dá pra ver que a força da denúncia, a força de uma denúncia feita da sua forma mais genuína, né? Como ela é capaz de alterar, de mudar a realidade. E eu acho que ela também foi importante porque ela mudou muito a percepção que várias mulheres negras tinham sobre si mesmas. Porque ela mesma, tipo, ela falava assim que ela adorava a cor da pele dela, ela gostava da textura do cabelo, que onde você colocava ele parava. E que não era a mesma coisa, tipo, que o cabelo das brancas, né? Que não parava no lugar e tudo mais. Então ela mostra muito esse contexto de amor próprio e também mostrando outra visão, né? Porque naquela época de um racismo estrutural enorme, né? As mulheres negras acabavam elas mesmas se cometendo racismo contra elas, tipo assim. E que a visão do porque mundo elas se contaminada sentiam elas próprias. feias, elas não gostavam do cabelo delas, elas, sabe, tinham essa visão. E ela não, ela traz um outro ponto de vista sobre si mesma, ela se amava. Então, gente, eu acho que dá pra gente falar então que a Carolina, ela transformou essa experiência de exclusão dela em literatura. E é uma literatura que mudou a realidade dela. Demorou um tempo, mas ele transformou a realidade dela. E acabou dando, né, a visibilidade maior para a voz feminina, né? Exato, pra mulher negra. Sim. Abriu caminho para outras pessoas também. Então, o Quarto de Despejo é sim um documento histórico e uma obra literária. Apesar de ele ser um diário, ele conta como documento porque ele mostra a situação de vida das pessoas daquela época. E
a atualidade. Por que esse tema continua atual? Porque trata de fome, racismo e desigualdade que continuam presentes na sociedade, que são temas urgentes que precisam de serem combatidos. E ela retrata isso muito bem, né? Por Sim. meio de uma linguagem autêntica e forte, representando a luta social dela. Mas ela foi de forma tão autêntica porque ela viveu isso. Igual a Giovana tinha falado, se não fosse uma pessoa que viveu isso, ela não conseguiria demonstrar tanto como era vivido. Então, Exatamente. eu acho que a gente tinha que se perguntar o que mudou no Brasil desde a publicação desse livro, o que permanece igual também. O que ela conseguiu transformar com essa literatura, qual que é o impacto da literatura. Então, dá para abrir muitas reflexões sobre esse livro. Até encaixando no contexto atual, né? Usando aqui uma denúncia, que nem eu falei, feita de forma genuína, tem a capacidade de mudar, porque no contexto atual, né, tem a questão do FELCA, da denúncia que ele fez. Sim. Olha o tanto que movimentou a mídia, movimentou... O governo, né? Até a nossa forma de ver a mídia acabou mudando um pouco. Muito. Então, é interessante como uma denúncia feita dessa forma tem a capacidade de tocar, né, a percepção da sociedade. Sim. Então, vários autores mesmo que escreviam sobre o fim da escravidão. Eu acho que são essas denúncias que causam realmente a mudança, entendeu? E se não fosse por essa denúncia, pode ser que até hoje a gente estivesse nessa situação de escravidão, entendeu? Sim. Então, mas é importante a gente pegar essas temáticas das denúncias e considerar elas continuamente, porque, por exemplo, no caso do quarto despejo, ela fez a denúncia da situação dela, daquela favela em específico, e teve uma atuação sobre aquela favela. Sim. Mas, feito isso, depois as outras favelas começaram a surgir, e hoje em dia inúmeras pessoas vivem em condições, às vezes até piores, né? Saneamento básico, Sim. fome. E acho que assim, é fato que esse problema das favelas é muito difícil de ser combatido, né? Claro, Sem excluir essas pessoas também. É porque é uma herança da desigualdade de muitos séculos atrás, gente. Então não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar do nada. Mas é que a gente não pode ser esquecido, né? Não pode ser Exato. deixado de lado. Exato. Precisa de atenção E governamental. até nessa Auxílio. temática de esquecimento, ela própria fala isso, né? Ela tem uma frase dela que ela fala: eu escrevo essa realidade para não esquecê-la e para que o mundo também não esqueça. Então, por mais que comova, por mais que a gente fique comovido, a gente não pode esquecer e, de certa forma, juntar essa luta, né? Por mais que a pessoa que esteja em contato com essa literatura não esteja inserida nessa realidade, ela precisa se juntar a essa luta desse grupo Se social solidarizar. também. Eu acho que é importante a gente ter esses registros históricos, tanto de coisas que já terminaram, assim como nazismo, escravidão e tudo mais, porque foi uma coisa que aconteceu, que nem em 1984 do George Orwell, que eles apagavam os documentos históricos para que as pessoas não se lembrassem do que aconteceu, entendeu? E não se revoltassem com esse passado. Então foi exatamente isso que ela quis fazer, deixar inserido no documento para as pessoas se lembrem. Exato. Mais que um livro, né? O Quarto de Despejo se tornou uma memória nacional. Sim. Exatamente. Então a gente finaliza aqui com um convite para vocês lerem esse livro e terem uma reflexão crítica sobre ele. Então, porque não basta só ler, você tem que entender, refletir sobre o que ela está falando ali, porque são temas muito profundos e que valem a pena serem estudados, refletidos de maneira certa. E denunciados também, né? Exato. Não só refletir, mas denunciar. Gente, fico muito feliz por esse bate-papo. Adorei essa nossa conversa. Queria finalizar aqui e deixar reforçar aí esse convite da Isadorinha para ler o livro e tal. É um livro muito bom e vale muito a pena a leitura, é muito importante. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Vamos dar um tchau geral? Tchau, gente.